Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Cactus Notícia, direto de Xique-Xique, Bahia, para todo o Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 5 de julho. Superlua é admirada em Ipanema. Confira a reportagem. O barulho do mar e as temperaturas mais baixas do inverno carioca embalaram a observação da superlua na noite de terça-feira, a primeira registrada em 2023. Conhecida como Superlua dos Cervos, o fenômeno foi observado das areias da praia de Ipanema. De acordo com a NASA, uma superlua ocorre quando a órbita da Lua está mais próxima da Terra, ao mesmo tempo em que ela está cheia. Com a aproximação, a lua cheia fica maior e mais brilhante do que uma lua cheia normal. Um verdadeiro espetáculo que pode ser visto a olho nu. Ainda segundo a NASA, uma superlua dos cervos é chamada assim porque o fenômeno astronômico coincide com o nascimento dos novos chifres dos cervos machos, o que acontece no início do verão do hemisfério norte. De acordo com o Observatório Nacional do Brasil, as próximas datas da superlua serão entre 1º e 30 de agosto. O investigado por racismo, Galtier, tem saída do PSG oficializada. O Paris Saint-Germain oficializou nesta quarta-feira a saída do técnico Christophe Galtier, um ano antes do fim do contrato, em um comunicado no qual elogia o profissionalismo do treinador, que chegou ao clube em 2022. A nota afirma que a decisão foi tomada em conjunto depois de uma temporada em que o clube de investimentos milionários conquistou o campeonato francês, mas ficou pelo meio do caminho na Copa da França e na Liga dos Campeões da Europa. O espanhol Luis Enrique, que trabalhou com Neymar no Barcelona, é apontado como favorito para suceder Galtier, que foi detido junto do filho na semana passada em meio a uma investigação por suspeitas de racismo quando era técnico do Nice. Em meados de abril, a Justiça iniciou uma investigação por suspeitas de discriminação racial ou religiosa quando ele trabalhava no time do sul da França durante a temporada 2021-2022. O caso estourou quando o jornalista independente Romain Molinar e a rede RMC Sports revelaram a existência de um e-mail atribuído ao ex-dirigente Julien Fournier, com quem Galtier manteve uma péssima relação. Na mensagem, ele denuncia palavras discriminatórias de Galtier a respeito dos jogadores do Nice, com referência às origens e à religião dos atletas. O técnico teria afirmado que não poderia haver tantos negros na equipe e comunicou que queria limitar ao máximo o número de jogadores muçulmanos. Galtier nega as acusações. Ele denunciou o ex-dirigente e os jornalistas por difamação. Israel lança ataques aéreos contra o Gaza. Mais de 300 prefeitos franceses foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente Emmanuel Macron no Palácio do Elyseu. O encontro aconteceu em um momento em que parece haver uma redução da violência que se espalhou por todo o país após a morte de um jovem pelas mãos da polícia em Nanterre, um subúrbio de Paris. Macron afirmou que estava prudente em relação ao risco de um novo surto, embora tenha considerado que o pico que vimos nos últimos dias já passou. O presidente centrista também anunciou uma lei de urgência para acelerar os reparos de milhares de estabelecimentos comerciais e edifícios danificados durante as manifestações. Após a morte de Nahel, um jovem de 17 anos que foi baleado a queima-roupa por um policial durante uma abordagem de trânsito, foram registrados incêndios em delegacias, escolas e prefeituras, saques a lojas e lançamentos de artefatos explosivos contra as forças de segurança. Até mesmo a residência de um prefeito no sul de Paris foi alvo de um ataque, o que evidenciou a crescente violência enfrentada pelos funcionários públicos. Tentando buscar maneiras de responder os recados das ruas, os políticos divergem. A direita e a extrema-direita defendem a linha dura contra os autores dos distúrbios, enquanto a oposição de esquerda também critica o polêmico papel desempenhado pela polícia nas periferias e a situação nestes locais, entre os mais pobres da França. Segundo o Ministério do Interior, desde a terça-feira passada, 3.486 pessoas foram detidas e mais de 800 membros das forças de segurança ficaram feridos. Zé Celso é internado após incêndio atingir seu apartamento. Figura histórica do teatro brasileiro, José Celso Martins Correia, de 86 anos, está internado em um hospital de São Paulo após o apartamento em que mora ter pegado fogo. A informação foi confirmada em uma nota publicada pelo Teatro Oficina, icônica companhia de contracultura fundada por ele 65 anos atrás. O
O comunicado não traz informações sobre seu estado de saúde e pede que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. O texto acrescenta que os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, ator e marido de Zé Celso, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro Nagô também teve que ser levado para uma clínica veterinária, onde recebe os devidos cuidados. A nota conclui pedindo um grande cordão de axé, reza, proteção e cura. Seleção brasileira feminina já está na Austrália. As jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol desembarcaram nesta terça-feira na cidade australiana de Brisbane. A CBF informou que as atletas seguiram em um ônibus para Gold Coast, onde se preparam para disputar a Copa do Mundo Feminina 2023. O trajeto entre Brasil e Austrália durou pouco mais de 24 horas, com uma parada para abastecimento em Papeete, capital da Polinésia Francesa. De acordo com a Agência Brasil, o primeiro treino das selecionadas pela sueca Pia Sundhage vai ser na quinta-feira, às 11 horas, 22 horas de quarta-feira, no horário de Brasília. A estreia do time, liderado pela craque Marta, que vai disputar seu 6º Mundial, vai ser no dia 24, contra o Panamá, na cidade de Adelaide. As brasileiras, que sonham com um título inédito, estão no grupo F do torneio, que também conta com França e Jamaica. Resgate eólico de carro em chamas. O gabinete do xerife do condado de Candler, no estado americano da Geórgia, divulgou imagens impressionantes registradas pela câmera corporal de um agente. No último sábado, o sargento Taylor respondeu a um chamado de acidente envolvendo um carro na rodovia estadual 46. Ao chegar no local, o policial encontrou o veículo pegando fogo em meio a arbustos. Ele então saca uma espécie de bastão e quebra o vidro após algumas investidas. É possível ouvir um grito e, na sequência, o oficial ajuda uma mulher a sair do carro em chamas. A resgatada geme de dor e é questionada se há outra pessoa no veículo, mas aparentemente desorientada, não responde à pergunta. A filmagem segue e um homem ajuda o sargento Taylor a inspecionar o carro. Nenhum passageiro é encontrado e o policial pede por reforços de médicos e dos bombeiros. Clear, are you knowing why they need EMS? Any medical? Yes, send EMS. The fire. 18. Lula diz que não vai aceitar imposições da União Europeia. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que não vai aceitar imposições da União Europeia para alcançar um acordo de livre comércio e reiterou que entre parceiros não pode haver uma espada na cabeça ao dialogar. As declarações foram dadas em entrevista à TV Brasil antes da reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Puerto Iguaçu, na Argentina. O bloco, que reúne Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, tenta concretizar um tratado de livre comércio com a União Europeia depois de chegar a um acordo de princípios em 2019. O retorno de Lula ao poder neste ano deu um novo impulso ao diálogo com a União Europeia, estagnado durante o governo de Jair Bolsonaro. Apesar disso, uma carta adicional ao acordo apresentada em março pelos europeus, com exigências ambientais relativas ao setor agropecuário, gerou ressentimento entre os sul-americanos. O presidente indicou que o governo brasileiro prepara uma contraproposta para chegar a Bruxelas e vai ser sede, em meados de julho, de uma cúpula entre a União Europeia e a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Imagens raras mostram baleia Jubete amamentando filhote na Colômbia. Uma cena rara, captada no Pacífico colombiano, mostra o momento em que o filhote de uma baleia jubarte mama enquanto nada ao lado da mãe. Após se alimentar, um rastro de leite tinge de branco as águas do mar. A sequência é peça fundamental para a pesquisa e conservação da espécie. Especialistas afirmaram que comportamentos tão íntimos como esse costumam ser difíceis de registrar na região. Os registros são extremamente escassos em termos de lactação. Nunca foi possível observar um parto e há apenas um registro de cópula entre macho e fêmea. Portanto, há muitos comportamentos, pontos chaves da história da vida desta espécie, que são desconhecidos. Depois de alimentado, o filhote de cerca de 900 quilos nada até a superfície para tomar ar no Golfo de Cupica, no Pacífico colombiano.
Desde el punto de vista científico, pues es un hito. Do ponto de vista científico é um marco, é uma conquista muito importante. E do ponto de vista da conservação também, porque fala da importância dessa área do Pacífico colombiano para a espécie. E é uma área que recentemente, há menos de um mês, foi declarada reserva da biosfera pela Unesco. Como reserva de la biosfera por la UNESCO. Depois de meses se alimentando na Península Ártica e no Estreito de Magalhães, no Chile, milhares de baleias embarcam em uma longa jornada rumo às águas quentes dos trópicos, para se reproduzirem em um corredor que se estende do sul da Costa Rica ao norte do Peru. Entre junho e novembro, as águas colombianas são lar das baleias jubartes do sudeste do Pacífico, onde realizam processos de fertilização, parto e parte da criação dos filhotes. Longe dos caçadores, em parte graças ao trabalho dos cientistas, a espécie saiu da lista de vulneráveis, elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza em 2008. Planeta bateu recorde de temperatura diária. A segunda-feira, 3 de julho, foi o dia mais quente em nível mundial desde que as medições tiveram início, superando pela primeira vez a média de 17 graus, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. A temperatura média do ar na superfície do planeta Terra em 3 de julho foi de 17,01 graus, aponta a medição dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental. Essa marca supera o recorde diário de 16,92 graus estabelecido em 24 de julho de 2022, segundo dados desde 1979. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura do ar, que oscila entre 12 graus e 17 graus aproximadamente em média durante o ano, era de 16,20 graus no começo de julho, entre os anos de 79 e 2000. O recorde tem que ser confirmado por outras medidas, mas pode ser quebrado rapidamente, uma vez que o verão está apenas começando no hemisfério norte. No início de junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas já registradas nesse período pelo Serviço Europeu Copérnicos. Essas observações são uma possível antecipação do fenômeno El Niño, geralmente associado ao aumento das temperaturas globais, somado aos efeitos das mudanças climáticas. Violência diminui na França e Macron anuncia lei de urgência para reparação de danos. Mais de 300 prefeitos franceses foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente Emmanuel Macron no Palácio do Élysée. O encontro aconteceu em um momento em que parece haver uma redução da violência que se espalhou por todo o país após a morte de um jovem pelas mãos da polícia em Nanterre, no subúrbio de Paris. Macron afirmou que estava prudente em relação ao risco de um novo surto, embora tenha considerado que o pico que vimos nos últimos dias já passou. O presidente centrista também anunciou uma lei de urgência para acelerar os reparos de milhares de estabelecimentos comerciais e edifícios danificados durante as manifestações. Após a morte de Nahel, um jovem de 17 anos que foi baleado a queima-roupa por um policial durante uma abordagem de trânsito, foram registrados incêndios em delegacias, escolas e prefeituras, saques a lojas e lançamentos de artefatos explosivos contra as forças de segurança. Até mesmo a residência de um prefeito no sul de Paris foi alvo de um ataque, o que evidenciou a crescente violência enfrentada pelos funcionários públicos. Tentando buscar maneiras de responder os recados das ruas, os políticos divergem. A direita e a extrema-direita defendem a linha dura contra os autores dos distúrbios, enquanto a oposição de esquerda também critica o polêmico papel desempenhado pela polícia nas periferias e a situação destes locais, entre os mais pobres da França. Segundo o Ministério do Interior, desde a terça-feira passada, 3.486 pessoas foram detidas e mais de 800 membros das forças de segurança ficaram feridos. Essa edição do Cactus Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado na TV Cactus. Até amanhã com mais uma edição do Cactus Notícias.